Pega, né? Histórias, das histórias de baba. Uma foi postada lá no dia 19 de março. Ela diz que é uma historinha de baba que diz assim, começa dizendo que as palmas das mãos do Senhor estão, estão por toda parte. Aliás, as palmas das mãos do Senhor é, estão por toda parte prontas para acertar qualquer coisa, boa ou má, que lhe seja dada por seus devotos. E aí, esse é tipo, um ditado, né, popular. E aí, o que acontece nessa historinha de Baba, que uma época, né, da vida dele, ele já mais idoso, ele deixava que as pessoas fizessem massagem nele, para ele, é um momento que ele criava também de relação com os devotos, né? E sempre, claro, tinha alguém querendo fazer uma massagem baba, né? Para tocar o corpo dele e ter essa sensação, né? Essa era como um serviço, né? E era como uma sensação de bênção para quem estava fazendo essa massagem. Então, as pessoas até. A gente já ouviu várias histórias, né? Tipo, que as pessoas entravam em êxtase só de tocar o seu guru, né? E aí tinha, então, essa prática de massagem de baba, né? E das pessoas irem para massagear a baba e tal. E aí, uma vez, foi um senhor que fez uma massagem, assim, muito pesada. Muito pesada. E, então, a baba tinha a pele macia, né? Bem, bem, bem leve. E essa pessoa fez aquela massagem bem, bem pesada. E Baba aceitou, né? E depois que terminou a massagem, essa pessoa foi embora, né? E aí Baba falou para o Acharya que estava ali cuidando dele, né? Para que viu, né, a situação toda dessa massagem sendo feita de forma pesada, né? Que a pele dele tinha ficado vermelha, ficou tudo todo vermelho e tal. E aí Baba só falou para ele assim, olha, próxima vez você pergunta antes se a pessoa sabe da massagem. Então, Baba aceitou em silêncio. E o Acharya viu que essa pessoa estava fazendo a massagem de forma pesada, mas como o Baba não falou nada, ele também não falou. E aí, Baba recebeu a massagem daquela maneira mesmo. E depois tem uma outra situação em que foi um senhor, uma pessoa também mais de idade, que foi fazer essa massagem e tal. E depois Baba precisava sair e pediu para ele colocar os seus sapatos, né? Então servia calçar a Baba. Baba pediu para esse senhor calçar ele. E aí essa pessoa demorou quase uns 15 minutos para botar esse sapato em Baba. Uma coisa assim, né? Demorou muito e tal. E beleza, terminou, colocou, e eles saíram para caminhar. E aí Baba perguntou. Aí depois, beleza, terminou, né? A pessoa saiu e Baba foi para caminhar. E aí Baba perguntou para esse Acharya: é, esses são os mesmos sapatos que eu usei ontem? E o Acharya respondeu que sim. E não prestou atenção, né? Sim. Aí continuando caminhando. Aí Baba parou e falou: tem certeza? Algo assim, né? Tem certeza? Aí esse Acharya parou, olhou e foi olhar os pés de Baba e os sapatos tinham sido colocados trocados. Então, é uma história que mostra realmente isso, né? A, que essa que o guru, né? Ele está pronto para aceitar aquilo que foi dado pelos devotos. Então, seja boa ou seja má a ação. E isso é uma forma da gente entender o próximo passo. É também uma das formas para a gente entender a próxima coisa que eu vou falar, que é sobre a devoção. É, para gente, pra gente nesse caminho espiritual, né, na Anda Marga, a gente tem muitos caminhos devocionais, aliás, muitos caminhos. Um deles é a devoção. Outro
é o cuidado com o corpo, né? O outro é o aprendizado espiritual, outro né, são as nossas próprias práticas espirituais, outro é o serviço, né? Então, e aí, quer dizer, a devoção é um dos caminhos que a gente sabe que nos levam a Deus. Talvez o principal, talvez até o maior, mas é um dos caminhos, né? E esse caminho não necessariamente a gente desperta logo de início. Como a gente tem vários caminhos, várias formas, né? Anda Marga, esse conceito todo do Tantra Yoga, ele é muito abrangente, né? Diferente de outros grupos que às vezes focam mais em um caminho, ou em um sistema, né? Em uma forma do que em outra. A gente na Nanda Marga, a gente tem é, todas essas formas de prática para nos levarmos espiritualmente. Então, não necessariamente a gente chega pela devoção. E a devoção não é algo tão simples de se desenvolver. E eu mesmo confesso que eu tive muita dificuldade nesse processo, porque sendo uma pessoa mais racional, eu entendia muito os ensinamentos, fiz as práticas, fazia, né, as práticas de yoga, praticava meditação. Isso tudo para mim já era suficiente assim para eu passar a seguir a filosofia do mestre, né, com todos os ensinamentos que ele trouxe e tudo mais. Mas a devoção é algo que eu tive que trabalhar, e eu fui sempre me dedicando a ela, até pela sua simplicidade e, ao mesmo tempo, a sua importância no nosso caminho espiritual, né? E a devoção, ela está ensinada, assim, de certa maneira, bem técnica também, assim, você consegue compreender a importância da devoção lá no livro do Neo-Humanismo, né? Ah, então, a base da nossa filosofia na Ananda Marga é a filosofia, a base assim da nossa forma de se relacionar na Nanda Marga, né, que a gente aprende, é o neo-humanismo, né? Neo-humanismo, a filosofia do neo-humanismo, ela foi deixada pelo mestre de uma maneira como base para todas as nossas práticas. A filosofia é uma forma como você ter a filosofia neo-humanista é a forma como você enxerga o mundo. Então, através dos ensinamentos da filosofia neo-humanista, a gente passa a entender, né, a relação que a gente tem com o universo, que é uma relação de igualdade, na verdade, com o universo, né? De sair o humanismo, né, que é aquela situação em que o ser humano se enxerga no outro ser humano como igual, e no neo-humanismo essa situação em que o ser humano se enxerga em todo o resto do universo, nos seres animados e inanimados como igual. E isso é fantástico, assim. Então, a filosofia não humanista é muito importante, é uma base, assim, é uma conversão dos ensinamentos do Tantra para uma filosofia como prática de estudo, né? Então, ao estudar a filosofia do não humanismo, a gente entende e acaba enxergando o mundo de forma diferente, e de uma forma, assim, até científica, né? Através do estudo, da compreensão do universo, através do estudo. E isso acabou trazendo para mim essa importância muito grande da, de compreender a devoção. Está lá logo no primeiro capítulo de Neo-Humanismo, e ela, né, e essa devoção que é trazida lá, ela é a base, né? É a base de nossa filosofia. Então, apesar da gente ter tantos ensinamentos e a gente entender a devoção como esse momento de encontrar Deus, de se entregar para Deus, né? De cantar para Deus e tudo mais, ela não é só isso. Ela é uma base filosófica de toda a nossa prática, né? Como vocês podem ver lá no primeiro capítulo lá do livro de Neo-Humanismo. E aí tem essa história de Baba, essa outra história que está lá naquele grupo, esse mesmo grupo que eu falo, né? Só histórias de Baba que estão lá na comunidade da Nanda Marga, no nosso WhatsApp. Lá no dia 19 de fevereiro tem essa outra historinha que eu peguei assim
para trazer aqui para nossa reflexão hoje. Eu acho que é legal, assim, para a gente também ver o nosso nível, né? Como a gente está em relação à devoção, que é o ensinamento de Baba sobre os vários tipos de devotos. Então, eu vou resumir aqui para vocês, para a gente pegar assim, esse fio da meada. O primeiro tipo de devoto, Baba ensina que é um tipo de Bhakti tamásico, né? Que Bhakti Yoga é a devoção. Bhakti Yoga é o yoga da devoção, né? Igual o Hatha Yoga, é o yoga que a gente cuida do corpo, né? Ah, Jnana Yoga, yoga do conhecimento. E aí Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Então, ele vai dizer que tem o primeiro Bhakti, que é o primeiro tipo de devoto, que é um Bhakti tamásico, que é uma pessoa que ela é devota, mas ela tem uma relação ela cria essa relação com o mestre, mas ainda de uma maneira egoísta. Ela vai se relacionar, ela vai falar com o mestre, ela vai pedir para o mestre, né, nessa sua relação de devoção, coisas às vezes que não são boas para outras pessoas, né? Então, por exemplo, para que Deus, né, prejudique seus oponentes, né? Então, a pessoa ela pede, ela se relaciona com devoção, mas ela usa, nesse espaço de devoção, ela pede para que seus oponentes caiam, né? Então, quer dizer, acaba pedindo algo que é para ela e ainda mal para os outros. Esse seria o Bhakti Tamásico. Depois vem o Bhakti Rajásico, né? O Bhakti da devoção rajásica ou mutativa. Ela, nesse caso, a pessoa ainda pede algo que é para si. Ela já não pede mal para o seu oponente, mas ela ainda está pedindo algo para si. Então, nessa relação com o mestre, ela está orando, nesse momento de devoção, ela está pedindo algo que ela precisa para se desenvolver. E isso também, esse aí acaba sendo esse segundo modo de devoção, né? Enquanto que ainda é tido como rajásico, né? E aí, e aí vem para nós o terceiro modo, que é o modo sutil. E nesse modo sutil, né? Então a devoção sutil, sátvica, né? Ela não pede nada. A pessoa não vai pedir nada. Ela vai pedir o colo, né? Do mestre. Ela vai pedir o colo dessa entidade divina. Ela vai pedir para que as suas aflições terminem, né? Que ela quer ir, assim, é como uma criança que está chorando, que está se sentindo mal por alguma razão, e ela pede o colo da mãe, do pai, né? Esse pedir o colo é um ato de entrega da criança, é um pedido de conforto, é uma relação que a criança tem com seus pais, né? Que é fantástico, assim, do tipo, só de você me pegar no colo eu já vou ficar bem. Eu não quero nada mais, eu só quero um colinho, né? E nessa devoção sutil, onde a gente está ali pedindo o colo dessa entidade suprema, né? De Baba, desse Deus, desse algo superior que tem ali, a gente está ainda nessa devoção, buscando essa relação. A gente tem essa relação, né, de amor tão profunda. Só o colo daquela pessoa querida já vai ser suficiente para nos deixar em paz. E esse é o terceiro tipo. E você pensa, nossa, isso já tá bem bom, né? Mas aí, na verdade, Baba continua ensinando. Ele vai dizer que ainda tem o quinto e o sexto tipo de devoto. E aí, no quinto tipo, é diferente, a relação passa a ser um pouquinho diferente. A pessoa tem a devoção e ela, além de ser devota, ela quer fazer algo pelo mestre. Então, além de ter essa relação com o mestre, de ter esse carinho, né, de querer o seu colo, vamos dizer assim, ela ainda faz algo por ele. Ela se dedica para ele, ela faz tudo o que for necessário para ele, né?
essa é um tipo de devoção que começa a querer quando a pessoa já começa a agradar ao mestre. E aí Baba vai falar desse último tipo de devoto, chama, Kevala Bhakti, né, ou Ragatmita. É uma devoção que ela não é atribucional. E aí ele conta essa historinha em que, Krishna estava doente. E aí Krishna estava doente, estava com muita dor de cabeça, ele estava terrivelmente, assim, com uma dor incrível, e todo mundo preocupado com o que fazer para curar Krishna. E aí Narada chega para o mestre, né, e diz: Krishna, o que que eu posso fazer, né, Senhor, o que que eu posso fazer para te ajudar né, para que você possa se curar? E aí Krishna fala que ele precisaria, para se curar, ele precisaria da poeira dos pés de um devoto ser passada na sua testa. E aí Narada sai então em busca da poeira de um pé de um devoto para poder passar lá na testa de Krishna, né? Só que a poeira do pé de um devoto, né, onde o devoto pisa, é como se fosse isso para o devoto um sacrilégio, colocar, a sujeira do seu pé, é, na cabeça do mestre. Então, na caminhada de Narada, atrás dessa poeira desse pé de um devoto, ele encontrou vários devotos, mas nenhum que fosse, que estivesse disposto a se sacrificar, ou de oferecer sua poeira, porque isso é como um pecado, e a pessoa que fizesse isso iria para o inferno, nessa, nas crenças dos devotos. Então, oferecer essa poeira dos pés, né, seria um pecado e a pessoa iria para o inferno. Então, ninguém queria, apesar de ser muito devoto, ninguém queria oferecer a poeira porque ela faria, né, como um pecado. E aí, né, Narada vai seguindo o seu caminho e encontra, as gopis, né, são assistentes lá de um vaqueiro. E aí quando esse vaqueiro encontra Narada, né, e elas estão juntas, e ele pergunta sobre o estado de Krishna, se ele está muito doente, né, como ele está, e aí Narada explica que ele está muito mal e que ele precisa da poeira do pé de um devoto. As gopis oferecem, a poeira dos seus pés, e aí Narada até pergunta: olha, vocês não se preocupam com essas de ir para o inferno, né, por oferecer a poeira dos pés? E elas, dizem: se a poeira dos, né, se eu for digna de ser devota, né, se a minha devoção for digna, eu não me importo, mesmo que eu vá para o inferno, né, mesmo que eu vá para o inferno, eu vou amando a Deus, eu vou amando Krishna. Então, mesmo assim, ele estará lá comigo. Então, esse ensinamento, dessa história, né, ele nos leva, assim, realmente a pensar, na nossa devoção. Esse tipo de reflexão que Baba traz para gente, né, nos diversos ensinamentos aqui, como eu falei, né, eu peguei, para nossa conversa de hoje, três, três três diferentes, momentos de ensinamento de Baba, né? Três histórias, né? O livro de Neomanismo, onde você vai poder estudar e compreender melhor a devoção de uma forma mais científica, através da ciência intuitiva, e duas histórias lá, daquele espacinho, né, que a gente tem, que é bem carinhoso aí, oferecido por outros margas e acharyas que contribuem com suas histórias lá no nosso grupo de WhatsApp, né, da Marga. E, e três momentos diferentes que Baba falou sobre devoção e que nos faz refletir sobre a importância dela e qual é a nossa devoção, né? Em que passo que a gente está, né? Em que capacidade que a gente está de entrega e de real devoção, a gente está em relação na nossa caminhada, né? Em relação à nossa relação com o Mestre. Espero ter contribuído aí.
pro dia de vocês. Namaskar. Namaskar, Cash. Gratidão. Namaskar. Namaskar.